Aqui estamos nós, diante da beleza dessa natureza, falando de Jesus, buscando entender Jesus. Ah, se nós nos deixássemos tocar pelas palavras de Jesus, se tentássemos transformá-lo em programa de vida. E é por isso que gostaria de convidar você para que nós dois juntos tentássemos entender a grandeza que o apóstolo Marcos, capítulo 4, versículo 24, nos apresenta. Prestai atenção ao que ouvis. Na mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Na mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Vamos tentar entender. Hoje se fala tanto em justiça, em amor. Se a minha vida for pautada pela dimensão do seguimento de Jesus, se a minha vida buscar ser um seguimento de Jesus, um prolongamento de Jesus, se as minhas mãos tentarem, não digo imitar Jesus, porque imitação não é, mas tentar fazer vivo as mãos de Jesus, se as minhas palavras forem palavras como as de Jesus, que ninguém se sentiu excluído, mas todos acolhidos, que os pecadores chegavam perto dele, que ele os abraçava, que ele via no meio da massa humana a angústia de uma pobre viúva. Se eu buscar realmente ter o ser de Jesus, se a minha vida for pautada no máximo possível na honestidade e no ser na vida, Deus me dará aquilo que durante a vida eu construí. Mas se eu tiver realmente escolhido o outro caminho, o caminho de não retribuir, de não viver o amor, de não fazer o bem, de maltratar, de explorar, de diminuir, de fazer as pessoas sofrerem, eu terei esse destino. E, aliás, a história humana assim recorda as pessoas. Ora, quando nos voltamos para a história humana, para uma beleza de uma irmã Dulce, para uma Teresa de Calcutá, para um Luther King, para um Gandhi, para tantos santos e santas, para um Papa Francisco, e começamos a olhar o seu gesto, as suas atitudes, o mundo se aproxima, a juventude chega perto, correm, abraçam, gritam, querem abraçá-lo. Eu não me esqueço de uma cena do Papa Francisco que, passando pelo Vaticano, pela Praça do Vaticano, com aquelas quase 100 mil pessoas lá reunidas, passava com o Papa móvel e viu no meio daquela massa humana um senhor que se chama, não esqueci nunca o nome dele, Vinícius. Ele estava lá com uma toalha na cabeça, porque ele não queria ser visto pelas pessoas. As pessoas que estavam ao lado, quando viam, se separavam, ele ficava isolado. Cheio de tumores, cheio na cabeça. Todo mundo fugia. Na cidade dele, era considerado como um monstro. Os médicos não queriam mais ouvi-lo. E ele já se sentiu rejeitado do rejeitado. O Papa Francisco passou com o Papa móvel, olhou, viu a cena, desceu do Papa móvel, foi na direção do Vinícius, cheio de tente isso, Papa Francisco, Vaticano e Papa móvel. Você vai encontrar o que ele fala. Desceu do Papa móvel, foi na direção do Vinícius, olhou, abraçou, ficou 1 minuto ao lado dele sem nenhuma palavra, fez carinho, o beijou e saiu. E esse Vinícius se disse, agora eu posso morrer, agora eu sei o valor, agora eu não tenho mais medo de vir.
É nessa medida que nós realmente podemos transformar o mundo. E não ódio com ódio, inveja com inveja. Quanto mais o mundo se arma, mais terá guerra. Quanto mais o mundo buscar colocar polícia somente na rua e não promover o ser humano, não dignificar o ser humano, cada vez mais o crime, o ódio e a inveja nascerá no mundo. Olhem para Jesus. Na medida com que medirdes, serão medidos. Se tu queres a eternidade, se queres, veja como é que tu mede o ser humano. E o que é que diz Jesus na 1 Coríntios, na 2 Coríntios? O que é que diz Jesus? Deixa a mim os juízos, cabe a você amar. Não significa não ter autocrítica, não significa não corrigir o erro, mas significa, ao ver o defeito do outro, não excluir o outro, não marginar o outro, amá-lo apesar dos seus limites, da sua fraqueza e mesmo do seu pecado. Isso é impossível, Padre. Não, com a graça de Jesus é possível. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, as palavras de Jesus são exigentes. Se tu quiseres ver o final da tua vida, e se tu quiseres ser recordado pelas pessoas do tempo como uma pessoa de bem, e se você quiser deixar para os seus filhos e suas filhas a confiança da existência, a certeza de que existem homens bons, mulheres bons, de que o caminho é possível. Se você, padre, quiser falar de Jesus e for um tipo agressivo, não saúde, foge, a pessoa chega perto de você com medo, você agride, você não prega Jesus, você mata Jesus, você nega Jesus. A bondade, a misericórdia, o gesto, a maneira com que a gente atende o outro. E parece que a gente se esqueceu da carta magna de Jesus em Mateus 25. Todas as vezes com que vocês fizeram bem ao mais pequeninos dos meus, foi a mim mesmo que vocês fizeram. Mas, Senhor, eu nunca te vi, eu nem ia na igreja. Não, vinde bendito do meu Pai, porque eu estava com fome, eu estava faminto, eu estava marginalizado, eu estava esquecido, ninguém me ouvia, ninguém me valorizava, ninguém me dizia obrigado. Não, vinde benditos e benditas, porque vocês souberam acolher aquele que estava ao seu lado e precisava. Na medida com que medirdes, sereis medidos. Portanto, querido irmão, querida irmã, agora eu me dirijo na sua direção e vou lhe perguntar: como é que você quer que seus filhos e suas filhas acreditem no futuro do casamento de um homem se olhem para você, pai, e só vê atitude de agressão? Como é que você quer falar de Jesus, querido padre, querida religiosa, se as pessoas chegam no convento e diante de você e vê você agressiva, sem caridade, sem amor, sem bondade? Prefira a misericórdia. Fale de Deus com gestos, mais do que com palavras, porque é nessa medida que Jesus se torna vivo em nós e entre nós. Pai eterno, em nome do teu Filho, pela ação do Espírito Santo, por Maria, nos ajude a sermos pessoas que, ao pedirmos a justiça, sejamos, antes de tudo, justos com todos. Nos abençoe com a tua graça eterna de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.